E a pesquisa Quest também abordou questões que contemplam o cotidiano dos brasileiros. Vamos ver agora o que eles disseram. Para 17%, o principal problema do ponto de vista social é a fome. Para 2%, a principal questão é a desigualdade. E para 1%, o grande problema é a pobreza. Leandro, é sempre importante vermos aí os temas, né, que os eleitores sinalizam, e isso faz com que as próprias estratégias das campanhas se adequem também para aquela prioridade, a agenda do momento, né? Qual é a sua análise sobre o que demonstrou mais essa pesquisa? A fome como principal problema social dos eleitores é uma demonstração eloquente de como o eleitorado está percebendo, e aí olhando para uma grande cidade, como é o nosso caso aqui, Sidney, que estamos no Rio de Janeiro, né? A fome, a desigualdade, a pobreza e gente nas ruas, tudo isso se associa num grande problema social que o Brasil tem hoje, que é o crescimento de pessoas passando fome, né? Basta você andar nas ruas de uma grande cidade, no nosso caso aqui, eu e Sidney no Rio, Luciana em São Paulo, mas também no Rio, e Uribe em Brasília, que isso é absolutamente perceptível, né? E fica muito claro que essa é uma eleição diferente da eleição de 2018, quando o tema da corrupção era o tema mais candente para a maioria do eleitorado, e agora são problemas econômicos necessariamente relacionados a questões sociais, como esse problema da fome. Ô, Uribe, você acha que essa percepção da fome aí de 17%, que as pesquisas apontam como um problema real, nós trazemos aqui os dados da fome, não precisa ir muito longe, como disse o Leandro Rezende, a gente aqui atravessa a rua na Avenida Paulista e você encontra com pessoas famintas e moradores de rua. Você acha que essa aí é uma percepção de quem está acompanhando o noticiário, quem está acompanhando redes sociais, como dissemos aqui, como os eleitores se informam, ou eles já estão vendo esse entorno, os eleitores? Uma percepção geral, a gente vai ao mercado, a gente vai à padaria, a gente sempre vê pessoas pedindo dinheiro no nível que não havia antes no Brasil. Nós chegamos ao maior grau de pobreza e miséria desde 1980. Por isso que é um tema tão importante neste momento. Nós retroagimos muitas casas a respeito da miséria e da fome. É um tema que está na boca dos quatro principais candidatos, Simone Tebet e Ciro Gomes com propostas também nessa área. Você vê Jair Bolsonaro defendendo o Auxílio Brasil, até aumentá-lo por um valor de R$800. A equipe econômica ainda não sabe como colocar isso no orçamento. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também falando sobre o tema, porque é um problema endêmico do país e é o principal problema. As pessoas estão vendo que piorou muito a qualidade de vida. Além disso, se a gente observar a pesquisa sobre inflação dos alimentos, todos os níveis sociais apontam que não caiu o preço dos alimentos. E é essa a expectativa da população, que em algum momento esse preço caia para que a população consiga consumir mais. E isso está demorando. Existe o chamado índice de felicidade, que é o índice que faz com que a população perceba no bolso, nas mãos, quando realmente melhorou a qualidade de vida. E ele é baseado em dois fatores: nível de desemprego e nível de inflação, principalmente dos alimentos. Você tem tido uma diminuição pouca neste momento. O desemprego baixou bastante, é o menor nível desde 2015, desde o governo Dilma Rousseff, mas num nível bastante ainda lento. E caso o presidente Jair Bolsonaro queira ser reeleito, há essa percepção dentro do Palácio Planalto. Ele precisa fazer com que esses dois índices caiam mais e caiam rápido, porque a gente tem 18 dias, mais um mês de eleição em segundo turno, para que parte do eleitorado mais pobre possa votar nele. Sidney, só um segundinho para complementar aí a fala do Uribe. Uribe, a gente fala de fome, a insegurança alimentar grave, é assim que se trata, né? Mas muitas pesquisas indicam a insegurança alimentar, leve ou moderada. Gente que já trocou, que ia ao mercado, trocou de marca, ou gente que deixa de fazer, inclusive, uma refeição ao dia. Ou seja, a gente está falando aqui exatamente da insegurança alimentar grave caracterizada pela fome, mas existem ainda outras formas de insegurança alimentar.